pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Marcos Eduardo do canal Gato Mestre. Pessoal, estou direto aqui da tribuna de imprensa, estádio do Maracanã, Fluminense e Cruzeiro, 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Pessoal, vamos fazer a nossa reportagem. É o jogo de despedida de John Arias do Fluminense. São esperados mais de 40 mil torcedores do tricolor carioca. É a volta do Fluminense ao Campeonato Brasileiro. O Fluminense que ocupa a 7ª colocação com 2 jogos a menos e não quer desgarrar da parte de cima, do pelotão de cima do campeonato. Já o Cruzeiro tem um artilheiro do campeonato, o Caio Jorge, com 11 gols e é o vice-líder. Pessoal, não vou ficar dando spoiler não. Reportagens, curiosidades futebolísticas é aqui no canal Gato Mestre.
o som é esse no Maracanã, galera. Terminou o jogo, Fluminense 0, Cruzeiro 2. O pessoal começou vaiando, agora a torcida do Fluminense canta mais alto no Maracanã. Os jogadores do Cruzeiro comemoram. Para um público presente de 45.681 presentes, ingressos comercializados 42.542, renda de R$1.781.172. O Fluminense foi derrotado para o Cruzeiro na despedida de John Arias. Cruzeiro mereceu, né? Da mesma forma que você me perguntou, você tem todo o direito de por que escalar esses dois, é a mesma coisa se tivesse escalado os outros do dois, esses dois teriam que jogar no domingo também. Ninguém aguenta jogar cada 3 dias. Ninguém aguenta. Então, por isso que é importante você ter um plantel bom, um plantel grande, para fazer esse revezamento. Bem-vindo ao futebol brasileiro, a cada 3 dias dentro do campo, uma competição, que é sempre muito difícil para o Campeonato Brasileiro. Bom, quanto ao jogo, independente do esquema que a gente usa, qualquer um dos esquemas, os jogadores já estão adaptados. O problema é que nós assistimos o Cruzeiro jogar no primeiro tempo. E eu alertei bem eles, antes mesmo de começar o aquecimento.
Preste atenção, nós vamos enfrentar uma equipe que está brigando pelo título brasileiro também, não é à toa que está com 26 pontos. Eles costumam fazer gols no primeiro tempo, intensidade, preste atenção. E infelizmente nós não entramos focados da maneira que nós estávamos focados nos Estados Unidos. Assistimos o Cruzeiro jogar no primeiro tempo, fizeram 2 gols merecidamente, jogaram melhores do que a gente. Segundo tempo a gente acordou, conversei com ele no intervalo, fiz uma modificação, depois durante o segundo tempo fiz as outras. Melhoramos bastante, criamos, infelizmente não conseguimos fazer nenhum gol. Eu falei para eles que a gente precisava de um gol, o segundo naturalmente iria sair. O Cruzeiro se defendeu, entregou a bola para a gente tentou, criou. Mais uma vez faltou um pouquinho de tranquilidade na hora das finalizações, para que a gente pudesse, pelo menos, fazer um gol e tentar um empate depois. Então, 2 tempos distintos, o primeiro tempo do Cruzeiro, o segundo tempo do Fluminense. Só que o primeiro tempo do Cruzeiro foram letais, e nós não fomos no segundo tempo. Boa noite, Renato. 8 milhões por mês, 10 milhões por mês, eles vão te entregar muito mais, porque são jogadores acima da média. No momento que você junta esse tipo de jogadores, num grupo, vários jogadores acima da média, a tendência, obviamente, os caras serem campeões, brigar no mínimo pelo título, como outros grandes clubes lá da Europa, ao contrário. Como você vai competir? Aparece um jogador nosso aqui no Brasil, ele começa a aparecer, ele é vendido. Por quê? Porque os caras, eles têm o dinheiro, e o dinheiro compra. Aí muita gente fala, por que vendeu, por que deixou embora, porque não tem como competir com os caras. Por isso que vocês falam aí, o time europeu é muito forte, esse, aquele, briga por isso, briga por aquilo. Mas por quê? Os caras têm dinheiro e montam, vão buscar os melhores jogadores do mundo e tem os melhores treinadores, junto o útil e o agradável. Aí fica fácil, né? Fica fácil. Então, quando eu falo que o futebol brasileiro está nivelado mais por isso, são deficiências que a gente tem na seleção brasileira. Você consegue escalar a seleção brasileira hoje? Pois então, tem 3, 4 posições que os treinadores não conseguiram achar o jogador certo ainda. Por quê? Porque se na seleção, que eles podem colocar os melhores, estão com esse problema, imagina no clube. Imagina no clube. Então, até que muitas vezes você cria várias oportunidades, tem jogadores que são letais. Jogadores que não são letais. E aí, quando eu falo que o futebol brasileiro está nivelado por baixo, é por isso. Eu não vou mudar minha opinião. A não ser que começam a aparecer craques de tudo que é lado, que eu acho que vai demorar ainda muito tempo. Eles acham que, né, na minha época, tinha muito futebol. Não estou falando de mim, não. Estou falando na minha época. Muito futebol. Pouco dinheiro. Hoje em dia, os jogadores, merecidamente, eles ganham grandes salários, mas não tem o futebol antigamente. Antigamente, você sabia de cor a seleção brasileira, o treinador da seleção brasileira, toda hora ele era chamado de burro, porque ele não convocava fulano, Beltrano e Ciclano, ele só podia convocar 22 de tantos craques que tinham. Hoje em dia, qualquer treinador da seleção brasileira tem problema de convocar, justamente porque em algumas posições não tem. Por quê? Porque o futebol está muito nivelado. Renato, boa noite, tudo bem? Marcos Eduardo, do canal Gato Mestre. Foram 3 bolas na trave, né? Você acha que isso pode ter sido um acidente de percurso? E o que não errar nessas finalizações no Fla-Flu? Obrigado. Bom, mas eu falei, talvez tenha faltado um pouquinho mais de tranquilidade em hora das conclusões. O Cruzeiro teve as oportunidades dele no primeiro tempo e aproveitou. Nós tivemos e não aproveitamos. Então, o futebol é bola na rede. Você pode ter 3, 4, 5, 10, 15 bolas na trave. Se o adversário vai lá, não chutou nenhuma bola na trave, mas fez 1 ou 2 gols, eles ganham o jogo. Então, a gente tenta, eu falei, talvez tenha faltado, não só com essas bolas na trave, nas outras conclusões que a gente teve, outras oportunidades que a gente teve, que a gente não aproveitou melhor, justamente porque faltou um pouquinho de tranquilidade no momento. Tá bom? Obrigado, gente. Obrigado, Renato. Tem que trabalhar no dia a dia, são nosso o nosso objetivo. Você está nessa fase do Caio Jorge, o que você acha que está tudo certo para ele? O Caio é um menino iluminado, abençoado. Eu acho que passou por momentos difíceis na vida, no desenvolvimento sério. Então ele é merecedor de tudo que vem colhendo. Nós somos você vê, todo mundo se ajuda, né? A partir do momento que todo mundo se ajuda, todo mundo se pega, é natural que o Caio, como nosso homem lá na frente da referência, vai ter
Estamos felizes por ele e permanece aqui com a gente durante muito. O que você achou da eliminação do Maracanã? Cara, planos sempre temos, não tive conversa com o Ancelotti, pelo contrário. Trabalho, cara, jogo a jogo, o intuito é ajudar o Cruzeiro. Nós estamos bem aqui, eu, individualmente, e acima de tudo, com o coletivo, acho que sem dúvida nenhuma a oportunidade pode aparecer, então eu sigo trabalhando. Sinto, como vocês falam, na briga pelo título, eu também falo no de seleção, é jogo a jogo, sempre procurando entregar o melhor para o meu clube. Curiosidade, Fabrício, muita gente comentou antes de você vir do Cruzeiro, da situação que os propostas que você tinha de Europa e tal, e da discussão. Sim. Não tem como eu prever o que pode acontecer lá na frente. E se você tivesse ido para a Europa? Cara, escolhas da vida, eu, hora nenhuma, fui um cara que sou. Tem arrependimento, zero arrependimento. Todas as decisões que eu tomo é com muita personalidade e tem certas decisões que você tem que ter culhão para tomar. E eu, cara, eu sempre fui um cara dono das minhas decisões, eu respeito muito minha esposa, meus filhos, meus pais, meu irmão, são pessoas que estão comigo sempre no dia a dia, eu não tenho como eu pensar, sabe? Eu sou muito feliz de ter voltado para casa, e sem eu nunca vou me arrepender disso, quem está no dia a dia, o presidente, sabe? O quanto eu demonstrei a vontade de voltar, o quanto eu queria voltar para ser feliz, então assim, cara, eu sou muito grato por tudo que eu tenho, e o passado já foi, não vou contar mais. Valeu. Pessoal do Gato Mestre, mandar um abraço para vocês, agradeço pelo carinho, valeu, Deus abençoe. Obrigado, valeu, Fabrício. Pessoal, estive aqui no Maracanã acompanhando a derrota do Fluminense para o Cruzeiro, Fluminense 0, Cruzeiro 2. Pessoal, reportagem concluída, John Arias está vendido pelo Fluminense para o Wolverhampton, vai jogar a Premier League. A torcida do Fluminense saiu criticando muito o presidente Mário Bittencourt por essa venda, que a torcida do Fluminense e todos os tricolores achavam que John Arias poderia ter sido vendido por mais. Pessoal, o Cruzeiro mereceu a vitória, muito bem treinado pelo treinador Leonardo Jardim, fez um primeiro tempo de almanaque, o Fluminense com muitas dificuldades, o Cruzeiro foi merecedor, gol de Fabrício Bruno e o atacante Caio Jorge, que é o artilheiro do campeonato, chega ao 12º gol. O Fluminense no segundo tempo tentou até equilibrar as ações, conseguiu em alguns momentos do segundo tempo, colocou 3 bolas na trave, mas não foi o suficiente para sair aqui do Maracanã, pelo menos com um empate. Perdeu por 2-0, como bem disse para vocês. Pessoal, não se esqueçam de se inscrever no canal Gato Mestre no YouTube, Gato Mestre Camisas, vai ter o sorteio quando chegarmos a 2.000 inscritos. E no Instagram também vai concorrer a uma camisa oficial Gato Mestre FC. Tem que ser inscrito também no Instagram. Pessoal, vou ficando por aqui. Maracanã, pessoal, a galera compareceu hoje, falamos do público, foram mais de 45.000 torcedores presentes. Pessoal, um abraço a todos e até o próximo vídeo.